Para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e o tema da live de hoje, uma live pra lá de especial, é o seguinte: identificação dos seus motivadores, descobrindo o seu propósito maior. Parece filosófico, né? Mas pessoal, vão por mim. Vai ficar registrado aqui no início dessa live, para quem tiver acesso a qualquer tempo, que o conteúdo dessa live, modéstia à parte, não é por mérito meu, né? É pela origem do conteúdo, é incrível. Então a minha recomendação aqui, contundente, muito tranquila, muito serena, é que você continue comigo até o final dessa live. E mais, você que está se conectando agora, clica no coraçãozinho para essa live chegar para mais pessoas, clica no aviãozinho, chama algum parceiro, corretor de imóveis para assistir, alguém que está pensando em se tornar um corretor de imóveis. Na verdade, esse conteúdo vai acabar servindo para qualquer contexto profissional, mas efetivamente eu vou puxar a sardinha, trazer sempre para a corretagem imobiliária. Então lembrou de alguém que pode se interessar, não perde tempo não, chama ele que depois ele vai te agradecer. Deixa eu só aproveitar e perguntar, eu estou tão empolgado com o conteúdo e com o horário que eu não botei meu fone de ouvido. Vocês estão me escutando bem? Rodrigo, Mariana, Diego, vocês estão aqui comigo, vocês estão me escutando bem? Só dá um joinha se tá legal o áudio, se vale a pena buscar o fone, pra gente começar efetivamente o conteúdo. Então olha só, pessoal, peraí que tá escondidinho aqui o texto, se vocês puderem só confirmar se vocês estão me escutando bem, ou se vale a pena buscar o fone. Diegão disse que tá tudo ok, então seguimos o jogo. Mas eu insisto, Diego, fica comigo até o final, Rodrigo, Mariana, todos que se conectarem. Conteúdo incrível, pesado. Eu vou apresentar para vocês hoje uma teoria simples, mas que transformou a minha vida profissional. Nada mais, nada menos do que isso. Então tá aqui a minha recomendação, fica até o final, que até mais do que conhecerem essa teoria, eu vou levá-los a um exercício prático para que vocês efetivamente cumpram o objetivo da live, que é identificar os fatores de motivação seus. Eles são seus, como vocês vão entender ao longo dessa live. Mas antes de começar, é importante eu colocar o seguinte ponto. Quando a gente trata efetivamente de questões relacionadas a mindset, a como você enxerga a vida, como você toma a decisão, qual é o seu nível de autoconhecimento, qual a sua relação com a tua estrutura de tomada de decisão, como é que funciona o seu cérebro, eu sempre coloco a seguinte ressalva. Número 1, eu não sou psicólogo, não sou coach, não sou formado em programação neurolinguística, nada disso, mas eu tenho e guardo bastante respeito em relação às pessoas que estudam a importância da mentalidade, do mindset. Eu guardo respeito e até admiração pelas pessoas que dão importância e estudam esses assuntos. Por quê? Porque, pessoal, vão por mim, o nosso cérebro é algo absolutamente poderoso e muito complexo. Então, como todo assunto complexo, ele merece a atenção, e como tudo aquilo que pode ser poderoso, pode ser uma grande ferramenta, talvez a mais importante, para transformar a sua vida em qualquer aspecto. A força do seu cérebro. E eu também não vou começar esse nosso assunto sem provocá-los de cara. Eu quero que você responda para você mesmo, tá? Ou para mim, não importa. Mas do que você é capaz? Do que você, Rodrigo, você, Diego, você, Mariana, todos vocês estão se conectando, do que você é capaz? Já pararam para se fazer essa pergunta, para pensar a respeito da resposta? Como é que vem uma resposta consistente a partir dessa pergunta? Eu vou dar a resposta para vocês, porque ela é provocativa e ela é pertinente nesse introdutório. Sabe do que você é capaz? Daquilo que o seu cérebro disser que você é capaz. Então essa resposta ela não é sua. E por mais que você fale, eu sou capaz de tudo, meu potencial é infinito, e eu concordo 100% com você, efetivamente quem vai direcionar
aquilo que você vai fazer, aquilo que você é capaz de fazer, é o seu cérebro. Então percebam a importância de a gente entender e se relacionar com essa questão de mentalidade. Mas eu trago uma boa notícia. Qual é a boa notícia que eu trago para vocês? Toda essa programação a que nosso cérebro foi submetido, ela é alterável. É possível que a gente revise essa programação. Essa é a excelente notícia. Então, o nosso cérebro é algo absolutamente complexo, poderoso. É ele que vai determinar aquilo que você é capaz de fazer efetivamente. É ele que vai te colocar a barreira. Ele vai falar assim, Rodrigo, a partir dali você não vai. Segura a tua onda. Cauã, para aquilo você não serve. Segura a tua onda. Ou não. Ou o seu cérebro está tão bem programado, está com um mindset de crescimento, está tão bem posicionado, que ele vai falar assim, voa meu amigo, voa, porque efetivamente o seu potencial é ilimitado. E a boa notícia é que a gente pode reprogramar isso tudo, tá certo? Mas como é que a gente reprograma? Aí se deu uma live, né? Mentalidade ideal para o sucesso em vendas. Eu falei muito de bastante teoria, mas não é o caso. Esse era apenas um preâmbulo falando da importância do mindset, da mentalidade, porque tem tudo a ver com o assunto que eu vou abordar hoje. Qual é o assunto, Diego? E efetivamente, o que eu devo esperar dessa live, já que você está tão empolgado dizendo que é talvez o conteúdo mais importante de toda a trajetória do consultor imóvel moeda forte. Eu insisto, na minha concepção não é nada mais, nada menos do que isso. O mais importante conteúdo de toda a trajetória do consultor imóvel moeda forte. Você que é corretor ou está pensando em se tornar um corretor e quer construir resultados extraordinários, quer se tornar uma elite de vendas que sequer existe no Brasil, precisa conhecer a fundo isso que eu estou compartilhando com vocês, que eu vou compartilhar ao longo dessa live. Nossa, Diego, você está elevando a minha expectativa. Boa sorte. Espero que você entregue isso tudo. O que você vai entregar, Diego, afinal? Então, de cara, pessoal, eu vou trazer uma conexão com a nossa trajetória de conteúdo. Como assim? Live passada, anteontem, terça-feira, eu falei de novo sobre como efetivamente você, que é corretor de imóveis, está pensando em se tornar corretor de imóveis, pode viver única e exclusivamente da corretagem imobiliária. Esse é um ponto chave para quem quer produzir resultado extraordinário. Eu já falei da síndrome do pato, quem quer fazer um pouco de tudo acaba não fazendo nada direito. Então eu vou revisitar rapidamente isso e vou falar dos três pilares, os três ingredientes mais importantes, fundamentais para que você tenha clareza didática do que é que você precisa se atentar para se tornar um corretor de imóveis extraordinário. Então olha só, eu vou voltar, eu vou reprisar, recapitular os três pilares fundamentais para você se posicionar numa trajetória de resultado extraordinário. Depois, eu vou explicar de novo como você faz efetivamente na prática. É um processo, são etapas para que você consiga efetivamente passar a viver única e exclusivamente de corretagem imobiliária. Então eu vou linkar os três pilares com essas etapas, aí eu contextualizo o momento de tomada de decisão, que é chave. Você não vai para a ação se você não tomar a decisão de ir para a ação. Se você não decidir se tornar um corretor de imóveis e viver única e exclusivamente da corretagem, efetivamente você não vai fazer isso. Certo? Então, contextualizando essas etapas, a gente cai no assunto de hoje. O assunto em que é fundamental vocês entenderem, identificarem quais são os seus fatores motivacionais. E esse é o cerne dessa live. Eu vou explicar para vocês, apresentando uma teoria muito simples. A parte gostosa, a gente fala teoria, a gente já precisa ver o Diego com carga teórica e tal, não. Muito simples de se explicar. Que não é minha, naturalmente, é muito antiga, até consagrada, chama Teoria dos Dois Fatores de Herzberg, de Frederick Herzberg, lá da década de 50, 60.
E é uma teoria que simplesmente transformou a minha vida profissional. Então toda a minha vida, todas as minhas decisões profissionais, de uma forma ou de outra, geralmente de maneira deliberada, eu recorri a essa teoria que eu vou apresentar para vocês. Então, dá uma olhada, nessa live eu vou apresentar a teoria dos 2 fatores de Herzberg que simplesmente transformou a minha vida profissional. E por fim, mais do que a gente falar em teoria, e vai ficar claro alguns pontos-chave para que você se torne um profissional diferenciado, independente do seu segmento. Naturalmente aqui eu vou puxar sempre para a corretagem imobiliária, mas mais do que vocês entenderem alguns pontos importantes para essa trajetória, para essa revolução, eu vou propor para vocês um exercício prático para que vocês consigam identificar os seus fatores motivacionais. É um exercício, é uma tarefa prática, literalmente, vocês vão fazer lá, eu vou passar um link para vocês, vocês podem fazer isso como lição de casa, ou podem simplesmente não fazer, isso é uma decisão de vocês, mas no final dessa live, vocês vão ter essa possibilidade. Show de bola? A única regra, pessoal, que eu tenho que colocar na largada, e é por isso que eu estou contextualizando essa história de identificação de fatores motivacionais, com a tomada de decisão de você viver única e exclusivamente de corretagem imobiliária. Tá? Para viver única e exclusivamente de corretagem imobiliária, você precisa naturalmente ter segurança, e é o que eu quero te passar a todo momento, de que é sim uma profissão digna em primeiro lugar e é uma profissão de grande potencial de retorno financeiro. Guarda isso, eu vou estar aqui sempre no dia seguinte para ser cobrado em relação a isso, porque eu consigo ilustrar com inúmeros exemplos reais de pessoas que decidiram por focar e vivem muito bem, obrigado, e produzem resultado e principalmente têm uma função social muito importante, que é de auxiliar as pessoas ou as empresas a tomarem decisões importantíssimas nas suas vidas, seja da compra de um imóvel para realizar o sonho da casa própria, seja para fazer um investimento de alto valor agregado. Agora, a regra de ouro que eu preciso retomar é muito simples, pessoal. O foco vem antes do resultado. E ponto final. O foco vem antes do resultado e ponto final. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou sugerindo, aberta e publicamente, de maneira registrada, que quem se identificar a partir do exercício que eu vou propor hoje, por exemplo, com a corretagem imobiliária, que passe a focar nessa atividade. Porque se você não tomar essa atitude de focar nessa atividade, efetivamente você não vai conseguir produzir resultado extraordinário. Bom dia, Alexandre Betti, meu amigo. Aliás, saudades de encontrá-lo, de trocar figurinhas com você, e obrigado pela sua companhia nesse meu canal. Mas também aproveitando, dando bom dia para a Vivi, para o Leite, enfim, todos estão se conectando, se conectaram e vierem assistir depois. Tá clara essa regra? Regra de ouro. O foco vem antes do resultado. Diego, dá para produzir resultado sem ter foco? Claro que dá. Só que aí você tem que ajustar a sua expectativa. Porque se eu tenho uma narrativa aqui que é ousada, o consultor imóvel moeda forte quer formar, no médio prazo, uma elite de vendas que não existe no Brasil. Obrigado, Alexandre. Obrigado, fico muito feliz de encontrá-lo bem. O Alexandre falou que está com saudades também. Não vejo a hora de passar essa loucura para a gente poder reencontrar os amigos. Mariana está falando que a imagem está ruim, melhorou. Beleza. Então, pessoal, não tem problema, Diego, eu não quero focar. Eu quero continuar como um arquiteto que tem o Cresce. Eu quero continuar como um engenheiro que tem o Cresce. Eu quero continuar como um professor de música que tem o Cresce. Não tem problema. Você só precisa ajustar a sua expectativa. Por quê? Com certeza as horas que você vai dedicar para uma segunda atividade vão fazer falta para você produzir resultado extraordinário, impactar positivamente não só os seus resultados, mas a vida das pessoas a quem você vai servir através da sua atividade. Então, não se esqueçam, eu acho que eu vou morrer, eu tenho que falar em achismo, porque eu sou um cara muito aberto a conhecimento, a contra-argumento, mas eu acredito que talvez ninguém
ninguém no mundo inteiro vai conseguir me demover dessa certeza. Isso é quase que um dogma para a trajetória do consultor imóvel da Ford, que o foco vem antes do resultado. O resultado extraordinário, o resultado que vai te fazer ir além, o resultado que vai te colocar num outro patamar profissional. Vem antes o foco. Tá claro? Isso posto, vamos lembrar, vamos recapitular quais são os 3 pilares, já que o Diego tá entusiasmado de sugerir para quem está naquele início de atuação enquanto corretor de imóveis. O Diego tem que ter a responsabilidade de ajudar a dar os pilares, os fundamentos para que essa pessoa busque esse tipo de resultado extraordinário. Então vamos recapitular os 3 pilares, pessoal, os 3 principais ingredientes para que a partir do momento que você decida se tornar um corretor de imóveis único e exclusivamente, você consiga perseguir resultados extraordinários. São só 3. Eu gosto de simplificar, a minha cabeça de engenheiro coloca em itens para simplificar e ficar didático. E isso daqui já também é um subproduto daquela máxima, que a mãe do aprendizado é a repetição. Então quem está comigo vai me escutar várias vezes falando disso. Por enquanto ainda não tenho compromisso de saber isso na ponta da língua, mas muito em breve o consultor imóvel da Ford tem que ter na ponta da língua que os 3 pilares que vão revolucionar os seus resultados profissionais são os seguintes. Número 1, captação constante e seletiva. Eu já explico. Número 2, prospecção ativa e inteligente. E número 3, capacitação contínua. É isso aí. Consultor imóvel da Ford tem esses 3 pilares como chaves para os resultados extraordinários que vocês merecem ter. A gente não está aqui, aliás, o final dessa live é botar propósito na nossa atividade profissional. Eu vou ilustrar para vocês através de teoria consagrada, teoria dos 2 fatores, que o dinheiro não é, nem nunca foi um fator motivacional. O dinheiro vai efetivamente ser uma contrapartida, um resultado de uma atuação profissional encontrada, consciente, linkada com uma causa, um propósito, um motivo maior. Então não é questão de dinheiro, pelo contrário, a questão é de entender também que qualquer sonho que a gente tenha, qualquer propósito, invariavelmente tem uma equação financeira por trás, em maior ou menor grau. Então não há nada de errado de um profissional apaixonado por aquilo que faz e apaixonado pelo próximo e, portanto, entregando muito valor através da sua atuação profissional, que ele também tenha contrapartida financeira. Não tem nada de errado. Mas vamos voltar aos 3 pilares. Captação, e eu estou falando captação de produto, tá? Captação constante e seletiva. E eu preciso sempre explicar isso. Não é uma captação simples. Tem 2 adjetivos chaves colocados de maneira deliberada e estratégica para trazer didática. Não é simplesmente sair captando produto, eu vou captar tudo. Meu amigo chegou a me oferecer um apartamento e eu vou colocar na prateleira. Aí eu captei uma chácara, eu captei um galpão logístico, eu captei um imóvel para locação, eu captei um terreno, eu captei uma fazenda. Pessoal, tem muita gente que se engana achando que quanto mais tipo de produto tiver na prateleira, maior a variedade de clientes que ele vai atender. Pode parecer até um exercício lógico, faz sentido. Pô, se vier um cara querendo uma chácara, você tem uma chácara. Se vier um cliente procurando um galpão, você vai ter um galpão e assim por diante. Porém, pessoal, se vocês quiserem lidar com diferentes segmentos, seja tipo de produto, seja segmento econômico, não importa, a tendência é que você não se torne um especialista em nenhum desses segmentos. Tão simples quanto isso, é a síndrome do pato, que nem corre bem, nem nada bem, nem voa bem, quer fazer um pouco de tudo, nada faz com excelência. Então a captação não é quantitativa, é uma captação seletiva que vai te trazer inclusive um segundo benefício, que é um exercício muito simples que eu sempre proponho na captação. Quando você estiver captando o imóvel, faça o seguinte exercício, mas faça com o máximo de legitimidade que vai trazer uma força extraordinária para o resultado que você vai colher. Se coloque no lugar de cliente. Então você vai fazer a captação de um imóvel. Para
imagina, faz um exercício imaginativo mesmo. Imagina que você tem um dinheirinho lá na sua conta, você tem dinheiro suficiente para comprar um imóvel. Você compraria aquele imóvel? Isso é muito chato, isso é uma captação seletiva. Por quê? Porque este tipo de análise genuína, como se fosse um dinheiro seu, você vai pegar toda a sua experiência, tudo aquilo que você conhece no mercado, você vai aplicar analiticamente para colocar ou não aquele produto na sua prateleira. E esse exercício vai trazer uma força, uma confiança para você extraordinária e que vai facilitar sobremaneira tudo o que acontecer depois dessa captação. Então é uma captação constante porque tem que ser recorrente, mas principalmente seletiva. Você tem que selecionar por nicho, por segmento e tem que selecionar como se fosse para você. Tá claro? Número 2, prospecção ativa e inteligente. Por que ela é ativa? Porque o cliente não cai no colo. Porque o cliente não cai no seu colo. E ponto final. Ah, Diego, eu já sou uma autoridade no assunto. Todo mundo que vai comprar terreno na cidade de Boituva vem falar comigo. Parabéns, você já percorreu uma trajetória, mérito seu, provavelmente. Você se tornou um destino de consulta. Mas eu estou lidando com todos os tipos de profissionais e, via de regra, acaba ficando 1 ou 2 profissionais só como grande referência do segmento que vão ser consulta, destino de consulta. Portanto, a imensa maioria das pessoas vão ter, e mesmo quem é a maior autoridade do assunto, tem que sempre oxigenar a sua carteira de clientes. Porque se você for ficar dependente só da sua carteira e só das pessoas que vão vir te procurar para adquirir um imóvel, para consultá-lo, você corre o risco de diminuir a sua performance, de oscilar a sua performance. Então, quem tem o compromisso de produzir resultados extraordinários, de fazer parte de uma elite de vendas que sequer existe no Brasil, não pode ficar acomodado. Então, está sempre fazendo prospecção ativa e é uma prospecção inteligente. Então, os adjetivos que eu coloco nos pilares não são à toa. É inteligente por quê? Porque tem um grande risco de você gastar uma energia tremenda com prospecção, com falta de foco, com público-alvo errado, com o mecanismo errado e, portanto, você não ser eficiente, você gastar uma energia muito grande para captar os seus clientes. E o digital, que é uma grande oportunidade neste aspecto, no assunto da prospecção, incorre em vários riscos. Cuidado com a prospecção. Chave, mas tem que ser inteligente. E por fim, a capacitação contínua. Por quê, pessoal? Porque é a capacitação contínua. Olha só como tem uma lógica esse tripé. Eu estou falando das duas pontas. Você precisa ter o quê? Produto. E você precisa ter o quê? Cliente. Aí você vai dar match. Você vai fazer negócio. Legal. Adianta eu ter produto e eu ter cliente ou eu fazer essas coisas sem critério? Não, você já não vai dar match. Você vai perder energia e tal. E o que é que vai fazer você fazer isso bem feito? A captação, a prospecção e principalmente juntar as duas pontas. Conhecimento. É o conhecimento que você vai buscar, teórico e prático, que vai te dar técnicas, ferramentas, para que você consiga fazer a captação bem feita e consiga conduzir um produto até a necessidade de um cliente que você também prospectou de maneira inteligente. Então percebam que não tem nada solto. Captação seletiva e constante, prospecção ativa e inteligente e capacitação contínua. Legal, Diego? Rememoramos o tripé. Já já todos os consultores imóveis moeda forte têm isso na ponta da língua. Mas o que é que isso tudo tem a ver com o contexto dessa live? O contexto dessa live é te mostrar, te apresentar e te ajudar efetivamente a identificar os seus fatores motivacionais através de uma teoria, de um exercício prático que vão te levar a uma trajetória de resultados extraordinários. Tá certo? E aí eu fiz o link com a live passada em que eu advogo que você tem que focar em corretagem imobiliária se você quer ser um profissional extraordinário. Não dá para você ser um profissional que trabalha com música e faz corretagem nas horas vagas. Não dá para você ser um arquiteto que faz projeto, entrega e você faz a corretagem nas horas vagas. Não tem nada de errado, pessoal. Não estou julgando as pessoas que fazem isso. Eu só estou dizendo que quem faz isso tem que alinhar a expectativa porque não vai ter resultado extraordinário.
E aí, legal. Isso posto, como é que a gente faz isso, Diego? Aí eu já comecei a tratar na live passada e vou retomar aqui para a gente finalmente contextualizar. São 4 etapas que eu proponho para quem quer efetivamente viver só de corretagem imobiliária. Que etapas são essas, Diego? Número 1, você precisa tomar a decisão. Né? Você não vai para a ação se você não se decidir. E é impressionante como o ser humano é programado, olha o cérebro, programado para procrastinar a decisão, para achar justificativa, para achar desculpa, muleta, para não decidir por determinado caminho. Então o primeiro passo é tomar a decisão, e esse é que nos interessa. Só vou falar dos outros 3 e volto para a decisão. Depois que vocês tomam a decisão de viver de corretagem, vocês precisam se preparar. Por exemplo, tem colegas aqui, o Mariano chegou aqui agora, seja bem-vindo, Mariano, o Agna, Alex, bom dia para todos que estão se conectando. O Mariano, por exemplo, ele é uma pessoa que se interessou pelo conteúdo, se interessa pelo mercado, mas quando ele me conheceu, ele não era um corretor. Aliás, ele ainda não é um corretor. Então, a primeira coisa que eu falei para o Mariano, eu falei, Mariano, você precisa se preparar. O que é se preparar do ponto de vista técnico e formal? Você precisa tirar o Cresce. Mas não é só esse tipo de preparação. É uma preparação melhor, é uma preparação mais aprofundada, não é só o curso preparatório para tirar o Cresce. Não, é você entender o máximo possível como funciona essa profissão, quais são os seus desafios, seus atrativos e como você efetivamente vai performar de maneira adequada, porque você que está apostando profissionalmente numa atividade, você quer ter retorno, não tem nada de errado com isso. Então depois você toma uma decisão, você precisa se preparar. Eu já tenho o Cresce, Diego. Então você vai sempre ter que se preparar na capacitação contínua para produzir resultados extraordinários. E poder viver única e exclusivamente de corretagem imobiliária. Legal, Diego. E depois? Depois você pode eventualmente ter uma etapa de transição, tá certo? Depois que você fez um planejamento, uma decisão, você vai eventualmente durante um tempo vivenciar uma ou outra atividade, até ter algum tipo de segurança, mas isso tem que ser transição para que finalmente você comece. A 4ª etapa é começar. É go live. Desliga as suas atividades anteriores e se joga, meu amigo. Aí eu volto para a decisão. Sabe qual é a melhor forma de vocês tomarem uma decisão no mundo atual? Eu acho que em qualquer contexto. É óbvio que cada um tem um perfil. Por isso que eu proponho uma coisa mais estruturada. Mas sabe qual é a melhor forma de vocês tomarem uma decisão de foco? Isso vale para decidir a profissão que vocês vão atuar. Isso vale para vários projetos que você eventualmente toca. A melhor decisão é você queimar a ponte. Eu já falei, vou falar rapidamente dessa parábola, dessa história, dessa lenda, que existia um general chinês que estava no meio de uma guerra e enfrentando uma batalha contra um exército com superioridade numérica no momento favorável. Ele estava com muita dificuldade de mobilizar o seu exército. Inclusive porque ele tinha que atravessar uma ponte com o exército dele para ir no território do inimigo que estava em vantagem numérica. Imagina o medo, o receio, a dificuldade daquele exército de atravessar aquela ponte para vivenciar aquela batalha. E o que essa história nos conta e é muito forte? Que a partir do momento que o general conseguiu fazer a sua tropa atravessar a ponte, ele queimou a ponte. E queimar a ponte significa o quê, pessoal? Significa que voltar atrás não era mais uma opção. A partir daquele momento, aquelas pessoas, aquele exército, estava lutando pela vida ou pela morte. Forte isso, né? Forte e sábio. Essa história de queimar a ponte, na minha concepção, é o maior ou o melhor antídoto para o medo. Se você não tomar a decisão e não enfrentar, efetivamente aquilo vai tomar um volume na sua cabeça, no seu cérebro, que corre risco de você nunca vivenciar aquilo. Agora, tem que queimar a ponte? Tem que queimar a ponte. Tem que colocar um tubarãozinho no seu aquário? Tem que colocar um tubarão no seu aquário. Você é peixe preguiçoso? Bota um tubarão no seu aquário para você ver se você não vai nadar. Agora, naturalmente, existem perfis e perfis e eu quero ajudá-los a tomar essa decisão. Antes de vocês queimarem a ponte, quer tomar uma decisão drástica de falar, ó, a partir de hoje eu só faço isso. A partir de hoje eu só faço isso. Você precisa se preparar.
Você precisa ter o máximo de embasamento. E a Mariana está fazendo um adendo excepcional que eu não posso perder. Tudo que eu estou falando, e eu vou falar tecnicamente, vou falar de teoria, mas no frigir dos ovos eu vou cair numa coisa um pouco mais profunda, que é intrínseca, como eu já vou explicar para vocês, que são seus fatores de motivação, aquilo que vem de dentro para fora. Mas nada disso vai fazer o menor sentido se vocês não consultarem, para quem crê, e eu creio, Deus. Então a Mariana acertadamente colocou que nesses momentos de bifurcação, você sempre tem que procurar Deus, você sempre tem que procurar um propósito maior. E eu acredito muito que a palavra de Deus, independente da sua religião, tá? Mas eu preciso fazer esse paralelo porque a Mariana citou. A palavra de Deus, ela vem para te fortalecer, para te dar coragem. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus para quem acredita, para quem é cristão, por exemplo. Então você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Deus, em nenhum momento na palavra, ele te condena. Pelo contrário, ele quer o tempo inteiro te mostrar o caminho para a absolvição. Ele entrega o seu próprio filho para morrer na cruz, para perdoar os seus pecados, para que você possa encontrar o caminho. Sabe quem que vai te condenar em algum momento? Você mesmo. Essa é a beleza do livre-arbítrio. Foi uma pitadinha especial que Deus colocou no ser humano. O ser humano tem tudo para escolher os melhores caminhos, para trazer propósito para a sua vida, para criar um legado efetivamente, traçar uma trajetória que tenha feito a vida dele valer a pena. Agora, até o que eu vou explicar aqui, que é um processo de autoconhecimento, é fundamental para que você possa se conectar com algo maior, com um propósito maior, uma causa maior. Então, muito sábio, Mariana, o que você colocou, eu precisava fazer esse parênteses, mas percebam como a hora que eu chegar nos finalmente dessa live, eu quero entregar para vocês quais são os seus fatores motivacionais, vocês vão perceber que o grande propósito desta live é colocar um propósito maior na atividade profissional de vocês, independente de qual seja. Óbvio, eu vou sempre puxar para a corretagem imobiliária. E colocar um propósito maior tem tudo a ver com você se enxergar fazendo parte de uma sociedade, enxergando o próximo, amando ao próximo como a ti mesmo e, portanto, querendo fazer o bem para a sociedade. E aí, de repente, a sua profissão passa a ser uma ferramenta para você ser útil para as pessoas. Se você enraigar isso, não por interesse, mas de uma maneira verdadeira e genuína, que brote do seu coração, a partir de uma atividade que você é apaixonado, vocês têm noção da força que vocês têm? Vocês têm noção do que vocês são capazes de produzir? E essa teoria vai ajudá-los a entender isso. Eu vou tomar um café com leite e se prepara, porque agora eu vou apresentar para vocês uma teoria que simplesmente transformou a minha vida profissional. Só que eu não posso citar essa teoria sem contextualizar o momento em que eu tive contato com ela. Isso é muito chave, isso é muito importante para você que está na trajetória consultor imóvel mais da Forte. Conte pra gente essa historinha, Diego, com o maior prazer, e preste atenção. Nesse exato momento, me dá um pouco mais da sua atenção, que vocês vão entender o quanto é chave a historinha que eu vou contar para a sua transformação, não é para minha, é para a sua transformação. Numa relação ensino-aprendizado, tem pessoas que querem atribuir percentual de responsabilidade para quem está ensinando e para quem está sendo ensinado. Tem gente que simplifica e fala, olha, 50% da responsabilidade é de quem está ensinando e 50% é de quem está sendo ensinado. Eu particularmente acredito, e vou me justificar através dessa história,
que mais ou menos 90% da responsabilidade num processo de aprendizado é da pessoa, é do aluno, vamos chamar assim, é da pessoa que está sendo ensinada. Poxa, Diego, você está colocando os professores aí numa situação favorável, só 10% é responsabilidade deles, 90% é do aluno? Como assim? É muito simples. Vamos pegar o primeiro ponto. Via de regra, é o aluno que escolhe o seu professor. É ou não é? Pare e reflete a respeito disso. É ou não é o aluno que escolhe o seu professor? Vamos voltar lá para o religioso. É você que escolhe se você vai seguir os ensinamentos de Jesus Cristo ou se você vai para uma vida mundana. É você que escolhe. Você tem livre-arbítrio. Ah, Diego, mas eu não tinha condição de estudar numa escola X e por causa disso eu fui obrigado a estudar na escola Y e aí eu não tive opção de escolha. Será? Será que a gente é tão refém assim do mundo que a gente não consegue assumir as rédeas, tomar como protagonismo? Vocês querem um exemplo? Rapidamente para eu cair na história que interessa. Mas eu conheço um boliviano que veio com $50 para o Brasil, que casou com uma italiana linda, e eles sempre tiveram muita dificuldade, não tinham dinheiro mesmo, humildes, a vida inteira lutando, correndo, com perdão trocadilho, atrás do próprio rabo. E sabe o que essas pessoas fizeram? Criaram seus filhos com amor e carinho. Então já fizeram tudo o que precisavam fazer. E o que aconteceu na prática, do ponto de vista de transformação na vida dessa família? O filho mais velho, menino extraordinário, esforçadíssimo, disciplinado, estudou até a 8ª série no ensino público, num colégio chamado Padre Bento. Então perceba, a família não tinha condição de ele estudar numa escola particular. Ele era refém do destino. Aquilo era um negócio posto que ele não podia transformar. Ele não tinha escolha. Essa figura que eu estou falando, por mérito próprio, estudou, correu atrás e passou no vestibulinho de uma escola particular para ter bolsa. Para ter bolsa. A irmã dele fez o mesmo, 2 anos depois. E o terceiro, que era o caçula, teve mais sorte ainda. Olha que sorte que ele teve. Olha como a vida põe as coisas e a gente não tem como mudar. A mãe dele foi trabalhar na gráfica desse colégio que os 2 filhos estudavam, porque ela não tinha condição de pagar a mensalidade. Ela foi estudar nesse colégio para que o filho mais novo tivesse bolsa também e pudesse estudar. A mãe desse menino podia estar lá na casa dela, reclamando, dizendo que não tinha condição, que o mundo é injusto, que nada funciona, que meu Deus do céu. Mas ela foi lá trabalhar numa gráfica, provavelmente a troco de um salário mínimo, para que o filho dela pudesse estudar. Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando do meu irmão mais velho, Rodrigo Camargo, eu estou falando da minha irmã Lilian Camargo, eu estou falando de mim. Eu sou caçula. Eu sou mais privilegiado. Será que a vida te impõe mesmo as situações? Será que você não consegue questionar e lutar e por mérito próprio correr atrás? O meu irmão foi office boy durante o colegial de uma imobiliária em Itu e passou na escola politécnica da USP. Ah, Diego, mas seu irmão é extraordinário. Meu irmão é muito inteligente, sim. Mas vocês acham que não tem nada de parcela de dedicação dele? Sabe quantas vezes eu vi o meu irmão estudar horas e horas e horas e horas a fio para fazer isso que eu estou falando para vocês, que parece fácil? Eu perdi a conta. Então, pessoal, é o aluno que escolhe aonde vai. E mesmo num cenário totalmente diferente do que eu estou falando, do educacional convencional, é você que escolhe quem você quer se espelhar. Todo santo dia do seu lado, você tem pessoas extraordinárias que podem te ensinar. Pessoas simples, inclusive, do ponto de vista financeiro e de cultura. Não importa. Eu adoro tomar professores da vida para acrescentar no meu dia a dia.